Obrigado a presença de todas vocês também. Eu tenho um prazer enorme de estar aqui. Acho que até demorou de eu pedir para o Pineb para a gente conversar um pouquinho, porque eu queria muita impressão de vocês, né, sobre esse projeto nosso. O Pineb é uma casa para mim. Ali naquele fundo foi meu primeiro local de pesquisa, imprimindo a documentação dos Quiri-Sapuia no meu primeiro semestre em Ciências Sociais aqui. Então eu tenho uma relação muito familiar assim, com o Pineb. Então obrigado pelo convite, gente. Eu vou trazer para vocês esse projeto nosso das cartas dos povos indígenas ao Brasil. Ele tem a minha participação na organização do acervo, na publicação das cartas, mas eu não posso deixar de citar que ele é coordenado pela professora Suzane Lima Costa, aqui da casa também, do Instituto de Letras. Ela teve toda a idealização, a parte estética também do site que eu vou falar. Hoje a gente tem uma equipe de bolsistas também, 3 bolsistas da graduação que fazem toda a parte de redes sociais, de publicação das cartas também no site. E essa história começou já tem um tempinho. Em 2013, Suzane propôs um projeto de pesquisa, porque ela percebeu algo que é sempre interessante na pesquisa social, né? Que estava muito difundido, regular, mas que não tinha uma atenção devida em termos de pesquisa, de exposição, que era a quantidade de cartas que os povos indígenas estavam escrevendo, um suporte que para muitos já teria até morrido, né? A carta não tem mais a difusão, não tem mais a quantidade que é trocada, a importância que tinha. 2012, acho que a gente se recorda, teve aquela carta que ganhou uma dimensão enorme, tanto na mídia tradicional, no Jornal Nacional, quanto nas mídias sociais, que foi a Carta dos Guarani, principalmente ali se eu não me engano, do Tecorradier Pelito, que foi uma carta de suicídio coletivo. A gente foi descobrir com o projeto que já haviam outras cartas de muitos anos já com aquela temática, mas em especial aquela ganhou uma dimensão grande, criou aquela campanha, né, Somos Todos Guarani, Kaiowá, e algumas pesquisadoras começaram, a gente fez uma revisão de literatura ampla sobre o que se pesquisava, o que se publicava, algumas começaram a fazer pesquisas individuais, assim, né, a Marília Librandi falou que essa carta merecia estar no panteão da literatura nacional, porque falava da história, falava da autoria desconhecida, e nesse momento de curiosidade, Suzane propôs essa ideia da gente ver como é que estava essa difusão dessas cartas, né? E para o nosso espanto, para a nossa surpresa, a gente achou muito material. Assim. Então a gente começou a pesquisar nas fontes, principalmente da internet, para a gente evitar uma questão jurídica mesmo, porque cartas pessoais você tem uma questão ética e legal também da pesquisa, né? É uma pergunta teórica, mas é uma pergunta jurídica também. A quem pertence uma carta, né? Ao escritor, ao destinatário, às pessoas que são citadas, os terceiros ali. Então, as cartas individuais, pessoais, seriam também interessantíssimas, mas nós optamos fazer somente a pesquisa com cartas públicas. Cartas que os próprios autores e as autoras diziam, olha, queremos difundir, queremos que vocês conheçam essa história. Então, a gente começou a cavucar, a pesquisar em muitas fontes, principalmente na internet. A gente contou muito com o acervo do Instituto Socioambiental e do CIMI também. Não criou problemas do Instituto? Não, porque era o acervo público deles também, né? Então, toda a consulta que a gente fazia já estava público, assim, então a gente fez o direcionamento. Tanto é que, quando a gente foi criar o acervo, dos cuidados que a gente teve é sempre colocar a outra fonte na qual nós encontramos a carta. Então, o que nós fizemos, na verdade, foi aglutinar uma série de documentos que estavam dispersos pela internet, fazer, claro, uma seleção, todo um cuidado de criação de acervo, mas mantendo a fonte original, principalmente desses grandes acervos que a gente tem, né? A Biblioteca Clutch Nimue Daju, o site, o acervo do ISA e do Pineb também a gente utilizou, e principalmente da NAE, porque uma restrição que a gente teve era não utilizar cartas que eram restritas. Então, assim, se a carta estivesse num grupo de e-mail que um usuário externo não conseguisse, não, a gente não vai utilizar. Isso criou um segundo passo, porque primeiro a gente localizava, nós a identificávamos, e depois a gente ia atrás de uma outra fonte pública. E a gente sempre achava. Então, assim, a ANAI foi fundamental, porque a ANAI tem um grupo de e-mail, se eu não me engano, desde 99 de funcionamento. Então, a gente pesquisou mais de, 700 mil e-mails, lendo um por um, e cada um que fazia uma identificação de um documento, de uma carta, a gente ia atrás, conseguia uma segunda fonte
que não somente o grupo de e-mail, porque o grupo de e-mail também funcionou como um impulsionador, né? Então ele pegava uma fonte que estava dispersa e impulsionava dentro daquele local. Então foi uma das outras fontes que a gente utilizou. E a gente criou uma definição também de carta, né? Porque você tem, se a gente pega a carta como gênero muito restrito, muitas dessas correspondências a gente não chamaria de carta, porque a gente tem aquela visão de como a carta tem que ter um destinatário, um remetente, etc. Então a gente utilizou uma ideia de uma socióloga britânica, que ela chama Leatherness, né? Que para a gente ficou difícil de traduzir, que é carticidade, que ela caracteriza uma carta não por esses elementos tradicionais, não como um gênero, mas por características de carta. Você querer envolver o outro no diálogo, você assinar ou ter uma determinada autoria, você tem uma conversa sobre um determinado assunto. E nisso aí você tem conversas em redes sociais, no WhatsApp, um livro poderia ser, ela abrange muito esse conceito. Mas aí nós utilizamos também um conceito de Suzanne sobre dialogia. Então, chamar para uma conversa é o que seria o principal delimitador disso. Com esse aparato de fonte e de metodologia, hoje nós temos cerca de 927 cartas tratadas, colocadas ali. E para nós, 927, nos últimos 52 anos, 50 anos, né, de 1973, é a primeira carta dos Tuxauas Gabili, lá do Sumuru, em Roraima. E 2023, por enquanto, a última que a gente colocou foi a da articulação dos povos indígenas, da PIB, sobre o processo eleitoral. Então, a gente tem esse período aí. E também, para nossa surpresa, conforme a gente foi publicizando o material, colocando, muitos outros pesquisadores passaram a compor, se interessar e mandar material para a gente. Então, hoje a gente já tem uma descoberta fantástica. A gente realizou um evento mês passado. Contamos com a Bartira Ferraz, que é uma pesquisadora da Federal de Pernambuco, que, junto com outras pesquisadoras do Museu Nacional, principalmente a Ruth Monserrat, estão fazendo um processo de tradução e pesquisa das cartas dos potiguaras do século XVII. Isso também? Também. Além de Navarro? Isso, porque o que a gente descobriu é que o Navarro, a gente chamou o Navarro também, foi maravilhoso a fala com ele. Veio. A gente mandou um abraço, conversamos com ele. Sim. O que ele fez, o que é impressionante, ele usou um método de tradução do tupi, porque essas cartas estão em tupi, o que é fascinante porque são dos potiguara do século XVII, e é fascinante porque eram multilingües ali, eles dominavam o português, o holandês, e não havia regramento para o tupi, mas com o domínio deles de outras línguas, eles passaram a escrever entre eles em tupi. Então ele tem esse material acho que o primeiro dicionário dele, posso estar errado, acho que é de 97, enfim, ele já tem uma tradução lá das cartas, e a Bartira que faz uma pesquisa mais de historiografia mesmo do processo. Então ela já foi no Museu Nacional de Haia, que é onde estão a maior parte das cartas, e foi maravilhoso porque hoje o que a gente sabe, na verdade se sabe desde 1895 que tem essas 6 cartas, né? Mas ela falou para a gente de uma quantidade de epístolas, por exemplo, a gente tem 1 ou 2 cartas do Antônio Paraupaba, que morreu em Haia, saiu do Brasil, foi para lá, falece lá. A mulher dele estava por lá, a esposa dele escreve cartas com uma série de outros indígenas potiguara. Ele escreveu cartas em Haia, tentando mobilizá-los novamente para uma segunda invasão europeia, holandesa no caso, enfim. Para nossa surpresa, a gente descobriu que tem um grupo grande no século XVII dessas epístolas. Tem o Francisco Cancela, o Chico Cancela está estudando as cartas do período da independência, que eram vilas indígenas, como a de Mirandela, que escreviam para Dom Pedro, falando sobre seus projetos de independência, cartas Guarani da virada do 19 para o 20, enfim. Tem hoje já um suporte no Brasil, ao contrário da pesquisa da América Espanhola, que já começou há uns 30 anos. Você já tem cartas de mulheres maias, de 1545, o Felipe Poma Ayala, que escreve em 1615 uma quantidade de cartas enormes, e no Brasil a gente está começando e descobrindo essa quantidade de cartas históricas, passadas e atuais. Assim. Então, a gente organizou esse material todo, o nosso cuidado é fazer o tratamento, então, no site só estão as do século XX, de 73 até 2022,
mas com o tempo a gente espera também, já estamos em conversa com esses pesquisadores, para a gente estar adicionando essas outras cartas, que é uma outra versão do Brasil. Assim. Se você vê as cartas da independência, se você vê as cartas, se você lê as cartas da ditadura, as cartas sobre o governo Bolsonaro, você percebe ali uma outra narrativa, uma outra composição dessa conversa que os povos indígenas fazem com o Brasil. No site, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, a gente, na pesquisa, né, do acervo, a gente fez mais de 22 critérios assim, de análise. O ano que escreve, a localidade e tal. Mas uma das preocupações que a gente teve com o site desde o começo era que isso funcionasse como uma divulgação científica. Então, deixar ele muito pesado, com planilhas e todas as análises, ia dificultar muito para um leitor não especializado. Então, principalmente Suzane e a equipe das bolsistas que a gente tem, que é a Érica, a Beatriz e a Natália, a gente começou a fazer um tratamento estético e para deixar o site o mais visível, mais interessante, instigante possível. Então, a gente criou essa plataforma que no início você tem uma pesquisa, está bem ali no canto superior, né? Remetente, destinatário, ano e assunto, porque a pessoa já pode ali ter um começo de uma ideia de por onde ela pode pesquisar, qual ano que ela se interessa. A gente achou mais de 25 assuntos. Pode clicar no assunto, só para mostrar, por favor. Então, você abaixa aqui, então tem as cartas que são... E vem as enumerações, né? São cerca de 926 cartas. E ali você tem, por exemplo, terra, 481 cartas, violência. Então, é um primeiro indicativo de como a pessoa... eu posso ir fazendo aqui? Perfeito. Esse é um primeiro indicativo de como a pessoa começa ali, principalmente o leitor não especializado, a conhecer os assuntos dessas cartas. A gente fez questão também de, em cima lá, os remetentes. Uma das que Suzane sempre chama atenção é da autoria dessas pessoas, né? Ela se baseou muito, quando ela começou o projeto das cartas, no que o professor Oscar Saez faz um texto, se eu não me engano, de 2015, que ele indaga essa diferença entre a literatura americana e a brasileira, de como nos Estados Unidos você já tinha quase um gênero de biografia e autobiografias indígenas, e no Brasil a gente ainda estava muito no início dessa abordagem, tanto da escrita indígena. Se a gente for pensar ali em 2005, 2006, a gente ainda não tinha, né? A gente começa com, acho que a grande obra, né, que é A Queda do Céu, depois os encontros com o Ailton Krenak, tem as obras do Rio Negro também, que foram muito bem estudadas, mas ainda ele faz essa comparação, né? Os americanos, existe já quase um gênero de escrita indígena, ou de escrita sobre indígenas, biográfica, autobiográfica, de documentação pessoal, e no Brasil você tem uma tradição muito forte de etnografia, mas muito poucas biografias ou autobiografias. Então, uma das coisas que a gente fez questão era essa nomeação, assim. Porque a maior parte das cartas que a gente encontrou são cartas coletivas. Em geral, as pessoas se reúnem dentro de algum evento, né? Uma organização, um momento de conversa. Tem todo um trabalho de edição das pessoas que vão escrever, que são destinadas a escreverem aquela correspondência, mas a gente encontrou também muitas cartas individuais, assim. Cartas do Aguinaldo Chucuru, que estava preso por causa do conflito fundiário. Ele escreve da prisão para o povo chucuru continuar mobilizado. A Andila Caingangue, em 75, escreve para o ditador da época, o Ernesto Geisel, falando sobre as invasões de terra. Então, a gente tem uma quantidade grande de pessoas que assinaram individualmente essas cartas. Aí a gente fez num site toda uma parte de uma mini-bio para as pessoas conhecerem um pouco esses remetentes. Aí, se vocês forem baixando aí, dá para ver alguns desses autores, como Denício Bonilla, Marcos Terena, Jairo Munduruku. E aí, se você clicar aqui, por exemplo, aqui no Jaider Isbel, a gente faz uma mini biografia sobre quem é essa pessoa, qual é o contexto de escrita dele. Então, foi uma coisa que a gente fez questão de manter um espaço para as pessoas conhecerem mais esses escritores e essas escritoras, né? O remetente, se a gente sobe na parte da busca,
e você clica ali, a gente tem essa diferença, então ela é enorme, né? Pode clicar no remetente, aqui embaixo, na parte da busca. A maior parte das cartas ela é coletiva, são 847 aí, menos as individuais, né? Mas ainda tem bastante individual, né? Cerca de 123. Se você clicar ali em autoria coletiva, a gente fez 3 divisões para facilitar, né? São os encontros, as que são só as organizações indígenas, só os povos. Então, para nossa surpresa, aí eu vou aproveitar porque eu estou escrevendo a tese, então tudo que eu falo eu emendo. Eu estou escrevendo a tese sobre as cartas indígenas, sobre esse período. E aí, para nossa surpresa, uma das coisas que eu estou procurando discutir na tese é como a carta se tornou um meio predominante de comunicação política. Então, se você clicar aqui em povos, na lei dos 327, a gente achou quase 80% dos povos indígenas no Brasil escreveram nesses 53 anos alguma correspondência. Então, a gente achou uma diversidade muito grande de povos. Você vê, parece até aquele mapa do ISA, né, do site, né, da quantidade. Então, cada povo tem ali uma carta, 2. Você tem, é claro, os que escrevem mais, os Munduruku, os Pataxó, os Caingangue, mas você tem também sempre um povo ou outro escrevendo, assim. E essa autoria, o que eu estou chamando de ethos da comunicação política, né, o que permitiu fazer essa identificação é a diversidade de povos que escrevem, a variedade, né, a gente achou aí dos 305 povos, cerca de 250, 270, que tem alguma correspondência assinada, ou junto com outros num coletivo, ou assinando como um povo ali sozinho, aquela carta. A gente achou também essa periodicidade, então são cartas escritas de 73 até 2022, só 2 anos que a gente não encontrou nenhuma epístola. Se eu não me engano, 1979, 80 e 74. Todos os outros você tem pelo menos uma correspondência. E a média, como a gente, se você for pegar até 2000, são todos arquivos físicos que foram disponibilizados na internet. Mas depois de 2000, principalmente 2005, você começa a ter assim, sites, Folha de São Paulo, Globo, as primeiras organizações indigenistas como a ANAI, o ISA, disponibilizando, e depois de 2005, 2006, explode com principalmente as autorias indígenas. A PIB começa a ter site, a COEAB tem site, perfis em redes sociais. Então, esse período de 2010 até 2022, a quantidade foi tão grande que se a gente pega a média, né, são poucas cartas antes de 2005. Você tem 5 cartas, 10 cartas no ano. Mas de 2010 até 2022 foram tantas cartas que a média deu umas 22 cartas por ano, assim, nesses 50 anos. Então tem ano que são escritas 105 cartas. Sendo que, quando eu digo 926, é sempre uma estimativa para cima, porque a gente tem as cartas atuais, estão sempre escrevendo. A Sônia Guajajara fez a campanha dela, deputada federal por São Paulo, escrevendo 5 cartas no site da campanha. Umas cartas para os povos indígenas de São Paulo, uma carta para os povos indígenas do Brasil, uma carta para os eleitores. Então, é uma modalidade de comunicação política, né? Que a gente percebeu que tem diversidade, variedade, tem periodicidade, regularidade e densidade. Se você vai aqui em assunto... desculpa. É a somatória de todos os povos. É isso. Deixa eu só colocar aqui. 327? 327 são autoria coletiva, povos. Pois é, povos está 327, logo em seguida. Isso, é porque, na verdade, tem algumas identificações que eles fazem, não necessariamente são 327 povos. Tem algumas assinaturas que são assim, povos indígenas, são poucas, mas aí eles não identificam. Quais são os autores. A maior parte identifica, tanto identifica até de uma forma muito densa, assim. Então, para a gente fazer a triagem da autoria, foi bem porque você tem... Pode falar. Não, eu quero conversar mesmo. Então, só para entender, porque claro. Qual seria a diferença da autoria coletiva e de povos? Pronto. A autoria coletiva, a gente meio que aglutinou os encontros, então às vezes não se identifica o povo. É uma autoria coletiva porque é o encontro das mulheres indígenas do Brasil. E organizações e povos. Então os 3 estão ali.
A individual, para a gente conseguir fazer uma diferença, a gente só pegou mesmo a carta que a pessoa faz questão de colocar a assinatura dele individual. O que a gente sabe que para povos indígenas é algo, é uma metodologia que a gente utilizou para ficar, digamos, mais, para as pessoas utilizarem o site. Mas você tem, assim, Suzane mesmo trabalha com o conceito de autoria coletiva dos povos indígenas, aí ela chama de autor-povo, porque você tem, eu brinco com ela, ela não gosta, que eu digo que é uma autoria esquizofrênica, porque é muito, se a gente pega o padrão de autoria construído na academia, ou no que a gente chama de ocidental, de você fazer um isolamento ou uma identificação, é muito difícil você fazer uma qualificação dessas cartas, porque você tem uma carta que acontece no corpo do texto, está lá dizendo, nós Yanomamis, fizemos, queremos. Na assinatura está Davi e Yanomami. Então, ele usa um coletivo no corpo e usa uma individualização na assinatura. E o contrário. Eu, Rafael, Chucuru, tal, e na assinatura, povo Chucuru. Meio que balizando o que foi escrito individualmente. Então, esses conceitos, eu fiquei mais nessa parte da documentação da política. Suzane é que tem se dedicado mais, ela tem vários textos sobre essas autorias coletivas, dessa povo-autor, são conceitos que se você não modifica, não flexibiliza, você não dá conta. Então, como é que você chama de carta individual algo que está assinado por um povo, mas está individualizado? Como é que você chama de carta coletiva algo que é dito que é do povo, mas no final é uma pessoa só assinando? E essa da Sônia, entrou na individual, porque ela assina individualmente. Você mencionou a queda do céu, mas, por exemplo, ideias para adiar o fim do mundo, isso entrou nas cartas? Não, a gente não colocou, porque a gente tentou usar essa característica que Suzane coloca do diálogo com as características que muitas vezes eles mesmos citam na carta. Isso é uma carta, ou então a gente foi começando a perceber vários termos correlatos. Isso é um memorial, isso é uma memória. Como a gente percebeu que o material seria muito grande com um conceito abrangente, como um livro, como uma carta, a gente começou a ficar mais com a dialogia e com uma identificação interna, como eles diziam que era uma carta. Como a gente percebeu um certo padrão, porque a maior parte dessas cartas, elas estão em outros sites. Aí, geralmente, você tem uma titulação já, Carta dos Munduruku, aí vem o texto. Aí a gente, vamos analisar o que eles estão chamando de Carta dos Munduruku. Aí a gente foi vendo as características, né? Que a parte de Suzane não gosta, mas é que eu gosto, que é a estatística. Então, como tinha o uso do nós, o preâmbulo, sempre iniciava o primeiro parágrafo, nós estamos aqui reunidos, caracterizando o tipo de reunião. Ideias para adiar o fim do mundo seria uma carta, seria abrangente possível. Mas aí, para dar conta, principalmente da tese e do site, a gente foi restringindo a ideia de dialogia e as características que eles diziam ser uma carta. Então, por exemplo, para eles assim, para diferentes povos que fizeram, não seria uma carta. Seria um livro, seria uma memória, uma história. Um manifesto. Então, a gente foi meio que tentando fazer essa tabela, assim, entre o que eles chamavam de carta e o conceito de Suzane de dialogia. Porque se a gente fosse, por exemplo, da Stanley, que é essa socióloga que ela fala de Lederness, tudo isso, uma mensagem de WhatsApp, ela diz, aqui tem carticidade, aqui tem Lederness, como ela chama, né? E tanto é que o estudo dela é fantástico. Ela estuda arquivos sobre a ideia dos brancos de raça na África do Sul no século XVIII e XIX. que fez um artigo. Liz Stanley. É uma socióloga, se eu não me engano, ela está em Edimburgo, eu acho. Socióloga britânica. E ela estuda documentos pessoais, assim, de feministas, de ativistas contra a questão da racialização na África do Sul. E ela usa uma quantidade de material impressionante, assim, bilhetes, qualquer coisa que seria relacionada a essa ideia de carticidade. Alguns estudos também no Brasil a gente percebeu. O Newman, que estuda as missões guaraníticas no século XVIII, naquele momento o suporte era em papel, em couro, em cruz. Às vezes você mandava um padre com a cruz, você escrevia uma carta ali e ele entregava para uma missão, um outro entre os Guarani. Então, o uso, né, das plataformas para fazer da carta são impressionantes, assim. Aqui, o que a gente achou, falando das plataformas? Você tem, até 2005, 2006, papel entregue fisicamente, ou um terceiro.
Então você pede que um padre, que alguém que está indo fazer uma visita a algum órgão público ou à imprensa faça a entrega daquele material, sempre no papel, e depois de 2005, 2006 você começa a usar esse duplo, assim. Se você tiver uma reunião, você entrega o papel. Em geral, não, você já usa a internet. Essa aqui é a nossa carta e tal. E a questão da autoria impressionou para a gente, porque você tinha cartas, como ela funciona muito num coletivo, você faz uma reunião, pode ser uma reunião na aldeia, pode ser uma reunião grande com as mulheres indígenas, com os estudantes indígenas, uma reunião do PET para discutir algo, você tinha uma adesão coletiva, não necessariamente um consenso, porque você tinha ali discussões, eu concordo e tal, mas se chegava no final a um resultado de que, ao mesmo eu discordando, parte do grupo, para também não achar que a escrita não tinha tensão, não tinha... Boa parte dessa escrita tem sim muita tensão, mas eles azeitam ao chegar no final. Eu não concordo, mas em nome desse coletivo e tal, vamos enviar essa carta. E o nível de adesão era tão grande que a gente começou, não só de adesão, mas a forma de você coletivizar a autoria, que você tinha assinaturas com impressão digital. A pessoa simplesmente colocava ali o dedão, antigamente, né? Você tinha aquela coisa daquele preto. Eu nem lembro o nome daquele pretume que você colocava o dedo e. É aquela almofada, né? Almofada. Então você tem várias cartas que assinam aqui, aí tem o nome, aí tem as pessoas colocando a impressão. Nunca mais. Mas isso a gente achou interessantíssimo, porque é uma autoria que passa. Por exemplo, isso aí, se a gente fosse usar determinados conceitos, a gente diria que essas pessoas concordam, mas não são autores, porque elas não escreveram. Mas eles se consideram escritores e escritoras da impressão. Relação com a alfabetização, É justamente pelo fato deles não saberem escrever na linguagem escrita. E aí você tem cartas antigas e você tem cartas contemporâneas, assim, cartas de Mundurucus de 2016, que tem lá várias pessoas assinando e várias outras colocando suas impressões. Assim. Então, essa coletivização da autoria é muito forte nas cartas. Né? E os assuntos também têm uma densidade muito grande. Se você clicar aqui, a gente encontrou muito mais assunto, mas a gente tentou restringir para, por exemplo, quando o mais falado foi o assunto terra. Então entrou muita coisa interna. Se é uma retomada, se é a FUNAI que não está fazendo a gestão adequada dos recursos que estão sendo feitos ali. E a gente encontrou muita correlação dos assuntos. Então, por exemplo, você tem terra muito tranquilo, como assuntos que a gente poderia isolar, mas você não tem violência, por exemplo. É muito raro você não encontrar uma carta que fale de violência e não esteja atrelada à questão da terra. É muito raro uma carta de meio ambiente, que a gente colocou mais como as políticas e tal. Essa burocratização dos assuntos foi uma coisa que dificultou. Exato. O que ajudou, de alguma forma, é porque são cartas, em geral, são cartas públicas a um Brasil. Essa é uma definição. Quem é o destinatário? Isso, né? Isso, porque são ou o Brasil tido de forma indeterminada, então são cartas que simplesmente a pessoa assina, não coloca o destinatário e manifesta algo. Nós, Yanomamis, pensamos assim, nós, Medicares, pensamos assim, você vai lá relatando. Ou é um indeterminado, ou é uma definição já abrangente para a sociedade brasileira, para os brasileiros e brasileiras. E, em geral, o que mais a gente encontrou é um Brasil institucionalizado para a presidente Dilma Rousseff. Então, você tem as mães terenas que conversam com ela. Só que, ao mesmo tempo, o que a gente achou muito interessante é que você tem uma institucionalização, é um chamado para conversar com o Brasil, mas colocando uma cara nesse Brasil para o presidente da FUNAI, para o presidente e a presidenta, para a imprensa, mas você também tem uma personalização desse Brasil. Então, a modulação dos autores, a gente percebeu essa modulação de discurso. Óbvio, primeiro, entre autores. Então, os Yanomamis têm um tom muito pessoal de conversar, tentam usar muito de uma informalidade. Os Pataxós, conforme o destinatário, esse tom muda. Então, se são entre eles ou com parceiros e parceiras, é um tom mais pessoal, é um tom mais próximo.
Se é uma carta institucionalizada, ela fica num tom mais formal, mais próximo de um ofício, por exemplo. Vocês encontraram também cartas dirigidas a instâncias internacionais, já de antes? Sim. Mais recentemente tem vários, né? Bastante, tem. Por exemplo, você tem em 83, com a visita do Papa João Paulo II, muitas cartas para ele. Você tem cartas do Mário Juruna para a ONU, para o sistema internacional, na década de 80. Então, você já tem ali 70, 80 cartas internacionais. Depois, isso vira uma praxe. Assim. Muitas cartas para a ONU, muitas cartas para, por exemplo, governos da América Latina. Então, você tem muitos autores, alguns encontros, e aí tem indígenas da região norte inteira. Aí eles escrevem, essa carta aqui é para o presidente do Brasil, do Peru, da Colômbia, da Bolívia. Tem muita carta para a União Europeia. Então, tem uma... Se você for pegar aqui em destinatário... Vocês dividiram, né? Isso. A gente tem aqui governos estrangeiros e também algumas organizações internacionais. Então, você tem uma certa divisão. E tem cartas que estão... porque algumas cartas são para muitos destinatários. Então, às vezes, são 20 destinatários. Assim. Essa carta é para o Ministério do Desenvolvimento, para o Ministério dos Direitos Humanos, para o presidente, para a ONU. Explicitamente postas, né? Isso, já são. Porque essa vai variando de acordo com o autor, a autora e com o destinatário. Então, você tem autores que... Escola e universidade, eu acho que isso aqui ficou... Tem algumas, mas eu acho que ficou em brasileiro, se eu não me engano. Porque a gente não achou uma quantidade grande para colocar. Por causa disso, assim, para a gente poder resumir um pouco, a gente pegou os principais destinatários em alguns casos. Então, se estava para presidente, ela entrou como carta para presidente. Porque, às vezes, eram muito... Tanto de remetente... Remetente, a gente fez um trabalho mais pesado quanto a isso. Porque, às vezes, você tem uma vontade de colocar... Isso é bem interessante, assim. Por mais que a carta seja do povo, ele se coloca como está representando o povo todo, a gente achava interessante que é uma espécie de representação pela presença. Então, tem uma carta dos Kayapó mesmo que eles enumeram 76 aldeias, assinada pela aldeia aqui, aldeia aqui, aldeia aqui, aldeia aqui, aldeia aqui. Então, uma representação interessante, porque eles se dizem representantes, eles colocam lá que não somos todos os Kayapó, somos representantes dos Kayapó. Mas se você pega o conceito da teoria política, da teoria sociológica sobre representação, é justamente para você ter um distanciamento entre representante e representado. Só que na assinatura, eles pegam essa representação e botam a presença de novo. Ó, aqui foi fulano que escreveu, mais ciclano, tem 75 aldeias aqui, todos nós estamos aqui. Então, representamos, de certa forma, nós mesmos. Assim. Então, tem um conceito muito bom do Gubrich, que Suzane trabalha, que é a ideia de presença. Então, são cartas. Aí, já entrando um pouco do que eu estou discutindo na tese, como do que eu estou falando de documentação da política, eu estou tentando observar quais são as finalidades que a gente pode encontrar ali. Então, uma delas é justamente a vontade de presença. Assim. Então, você tem o chamado para o diálogo, algo interessantíssimo. Então, tem cartas que eles solicitam a resposta. Os Yanomami mesmo são fera nisso. Quase nenhuma carta eles escrevem que não tenha. Já escrevi para você, agora a gente está esperando a escrita de volta. O que vocês vão resolver desse problema que a gente está apresentando, dessa ideia que a gente está manifestando. Você tem também essa vontade de presença, então o tempo todo está, cadê a nossa consulta? Cadê vocês vindo aqui? A gente está cansado de ir aí. Tem os Galibi mesmo, que o tempo todo falam sobre isso. A gente está cansado de vocês não virem aqui e eu pedir para um terceiro entregar uma carta. Então há uma vontade de presença nessa comunidade heterogênea, muito multifacetada brasileira, que eles chamam para conversa. Então, o tempo todo eles estão, desde a presença institucional, que era um burocrata indígena, que quero eleger alguém, a presença no simples ato de conversar. Você não me mandou uma carta de volta, você não vem aqui, você não nos respeita. Tem uma carta mesmo muito boa dos Kayapó, de 82, eu acho que é 82. Eles estão numa reunião com a FUNAI e o então presidente, não é 82, não, acho que 79, que era aquele general Ismael. Ismael de Oliveira. E aí o presidente coloca a polícia para ficar embaixo. E eles escrevem assim, a gente vem aqui na conversa com vocês.
Nunca vocês foram na nossa aldeia, a gente colocou nossos guerreiros armados. Nós somos autoridades também. Por que vocês estão colocando polícia como se a gente fosse bandidos de uma conversa que a gente está tendo? Então tem um equilíbrio que eles buscam colocar, né? Essa presença, ela não vem de uma forma ingênua, ela não vem olhe para mim, eu me reconheço. Vem com uma potência muito forte do tipo, olha, eu sou autoridade também, eu sou cidadão, eu sou respeitado, passível de ser respeitado por essa ordem burocrática e que tenta nos anular, assim. Então é algo muito forte do que eu tô... Essa foi a parte que eu fiquei mais focado em perceber quais são as diferentes finalidades, assim. Então eu estou fazendo temporalidades, né? Então eu pego as cartas que estão ali na ditadura e percebendo a modulação do discurso deles, o que é maravilhoso, assim, porque se você pega as cartas de 73 a 79, o discurso é todo moldado para conversar com a FUNAI, com o presidente, com os ditadores na época, pelo regime tutelar. Só que para, paradoxalmente, ser contrário a esse regime. O que eu estou falando com isso? O discurso é todo somos índios semi-civilizados. Ó grande pai, nos proteja. Então as expressões são todas do que era o regime tutelar. Mas era ao mesmo tempo para dizer assim, ó grande pai, respeite as leis e me dê a terra com a qual você está invadindo ou negando. Ou uma que eu achei fantástico, até mesmo a retórica de divisão dos... Essa carta de quem é? Eu não vou me lembrar agora. Mas eu achei fantástica, assim. Eu sei, é da Andila Caingangue. Andila Inácio Caingangue. Ela escreve em 74. E aí ela usa toda a retórica, inclusive, do terrorismo de Estado, de anarquistas, baderneiros. Então ela chama os invasores de terra, esses são anarquistas, esses não são cristãos como nós somos. Mas, paradoxalmente, ela está pegando uma filosofia contrária à propriedade privada para fazer uma demanda da propriedade coletiva. Então ela está dizendo para o Ernesto Geisel, olha, são os baderneiros anarquistas que estão invadindo, tire porque nós somos cristãos para dar uma terra coletiva. Então o uso do discurso a depender do interlocutor é muito estratégico e vai se modificando a depender do contexto. Então em 79 não, em 78 tem o famigerado decreto, começa a se discutir da emancipação forçada. Então o discurso já muda completamente. Aí os caiapó, o pessoal já começa a dizer, olha, a gente não participou disso, a gente não tem conhecimento disso, vocês vão impor um negócio que a gente sabe que é só para tirar nossa terra. Então todo aquele discurso da tutela que foi se descrevendo de 73 a 79, já muda em 80, com o começo de algumas legislações, de algumas eleições como 82, você já percebe uma mudança no movimento indígena, começa a UNE, que é a União Nacional, o Mário Juruna é eleito, então o discurso passa a ser muito mais frontal, a nossa liberdade é radical, vocês têm que respeitar o nosso uso da terra, vocês têm que respeitar os nossos direitos. Então você vai percebendo como esses movimentos vão se modificando, vão se transformando, como o discurso deles se transforma a partir do interlocutor, mas a partir também do contexto. Então você tem, em 73 era uma coisa de um primeiro encontro, à época, né, do Grande Levante, das primeiras assembleias indígenas em Roraima. Aí você pula para 2023, você já tem o Conselho Indígena de Roraima fazendo sua 45ª reunião. Então as cartas te permitem fazer uma leitura do movimento indígena e da relação desse movimento, desses povos com o Brasil. Assim. Então se você pega as cartas... diga, Larissa. Pensativa sobre essas respostas, né? Se costumam existir essas respostas dessas cartas. Essa é uma parte que, graças a Deus, eu não entrei, porque eu já não estou dando conta do envio, quanto mais das respostas. Mas respostas, eu acho que enquanto uma boa pergunta, né? Uma das partes, primeiro a gente no próprio site tem um momento lá que você pode escrever respostas. Então, a gente criou uma parte de contato ali, escreva para os povos indígenas. Então, a pessoa pode ler uma carta e responder a algo. Você tem respostas muito restritas, não são públicas, porque como essas cartas, em geral, são enviadas para órgãos públicos, o reenvio é mais direto, assim. Uma parte na tese que eu fiz, rapidamente, mas foi muito... Eu coloquei assim, essa aqui é a minha experiência pessoal,
Não quero de forma nenhuma dizer que é a experiência, mas eu acho bom porque é uma pergunta que a gente tem pouca resposta. O que acontece com essa quantidade de cartas sendo enviadas? Então, como burocrata, o que eu percebi é que você tinha 3 diferentes formas, assim. Primeiro, você fingir que aquilo não é com você. Você recebe aquilo ali, mas é uma documentação, deixa aqui, não tem uma reunião direta, não é uma resposta que aconteceu com repercussão midiática, então aquilo fica ali afundado. Um segundo momento é uma outra forma de responder é você montar um processo. Então aquilo de alguma forma fica institucionalizado e você busca respostas a partir daquilo. Mas o que eu mais observei são respostas informais. Então a gente recebia uma carta, tem lá as solicitações, os Pataxó querem construir uma universidade junto com os Tupinambá. A gente fazia depois um chamado, vinha uma reunião, conversávamos, trocávamos, a partir da carta. Mas aquilo não era publicizado, aquilo não repercutia, o diálogo não era transparente como os indígenas que estavam escrevendo queriam e solicitavam. E essa carta sobre os Pataxós que não querendo uma universidade, ela estaria em qual assunto? Aqui, se eu não me engano, ela está para... Não, aqui ela está em ministro de Estado, porque geralmente ela foi como destinatária, ela está como ministro de Estado, porque ela foi enviada, então você consegue achar lá. Foi enviada para o Ministério da Educação. Isso, para o Ministério da Educação. Aqui você acharia em Educação. Agora, uma das coisas que a gente tentou fazer, aí já são os leitores mais especializados, né? Você pode clicar, eu vou só colocar aqui, você bota universidade, por exemplo. Aqui, ó. É porque está transferindo aqui no computador. Se você olhar ali em cima, ó, tem aquele cantinho aqui. Aqui é uma busca livre. Busca uma carta. Você coloca pedido de universidade ou universidade, aí você vai. Você coloca aí, Larissa, universidade? Pronto. Aí você tem 75 cartas que em algum momento, no corpo dela, no título, menciona. Então a gente tem uma busca livre, deu um trabalho de sistematização. Você pode. Sim. Quando a gente percebe, a gente analisou muito o tom da carta também. Então, realmente, tem algumas cartas que a gente não coloca brasileiros porque os tupiniquins estão ali conversando com a cidade de Veracruz. Então, você percebe que é indeterminado, que eles não estão citando, mas o contexto todo é o nosso bairro aqui, a prefeitura não fez... Aí a gente coloca, o destinatário foi a prefeitura... Aí é Brasil, porque a gente percebe que elas não estão fazendo nenhuma especificidade ali. A vontade de é um documento. É uma referência. Exato. Até para a construção de políticas públicas. Então ela tem uma espécie de institucionalização, porque elas estão, de alguma forma, falando, né? As autoridades públicas, o governo. Então a gente pega essa indeterminação e coloca na categoria Brasil, porque é uma vontade de conversa nacional, como uma comunidade, não está especificado. Quando acontece isso, a gente coloca. A gente percebe assim, não tem nenhum destinatário, mas se a carta vai te dando, né? Como são cartas públicas, uma das características é você ter muita mistura discursiva. Tem a parte formal, aqui é a lei tal, que vocês precisam rever e tal. Tem uma parte muito informal e tem uma parte muito didática. Do preâmbulo, a gente está reunido aqui, fazendo isso. Então, eles dão muitas pistas, assim, mesmo não sendo determinado o destinatário, você tem muitas pistas que na carta, aí a gente fez essa triagem, né? Essa é uma discussão que a gente tem em alguns textos teóricos sobre a posição do editor. Suzane, a gente escreveu um artigo de 2015 sobre a montagem do arquivo. E lá a gente coloca, olha, não tem ingenuidade aqui, a gente faz um site de difusão de uma quantidade de ideias e manifestos, mas que, como vocês perceberam na minha fala, tem uma série de triagens. Então tem a mão nossa também, Suzane e minha, porque a gente fica o tempo todo, mas aqui eu vou categorizar onde, vou criar onde, vou colocar onde. Então o editor... Então a carta é um movimento, o circuito da carta é um movimento, né, do destinatário, do autor, do terceiro. Então uma das coisas que eu estou analisando, que está me dando um trabalho enorme, mas está sendo muito legal, quais são os verbos que eles utilizam para caracterizar as ações deles, enquanto remetente, eu estou fazendo isso, eu estou sofrendo isso, o destinatário,
e o interlocutor, um terceiro, que não é um destinatário, mas que está ali. Então, eu escrevo uma carta para o presidente Lula falando sobre o engenheiro de uma determinada... de Belo Monte, um engenheiro do complexo lá que criou a hidrelétrica e como ele está desrespeitando os acordos que ocorreram. Então, esse terceiro, ele é descrito ali. Tem uma série de descrições, de expressões para esse terceiro. Então, é um circuito, e ainda tem o editor, que é a pessoa que coloca. E eu diria até que já é a terceira ou quarta edição, porque essa carta, a gente a encontra, ela tem ali um processo, né, de escrita, principalmente as coletivas. O pessoal se reuniu, debateu, você tem os escritores. Então, eles vão fazer o possível para abranger todo aquele material. Mas esses escritores, eles estão, de alguma forma, já fazendo uma primeira edição daquele debate público. Por mais que a carta depois vá para a Assembleia e todo mundo está de acordo, você tem essa primeira edição. Tem a segunda da difusão. Essa carta é colocada num site, numa rede social, já tem um chamado. Às vezes você coloca uma figura, tem muita imagem, o tempo todo eles usam imagens, e ainda tem as pessoas como nós estamos criando os arquivos. Então, tem todo um contexto aí de edição também. Né? Desculpa. Sobre a finalidade das cartas entre os indígenas? Esse material que eu estou... Essa aí foi a parte onde eu tentei criar alguma originalidade para a tese, porque basicamente eu estava só aqui no que a gente vem construindo junto no projeto. Então, no final, eu pensei, poxa, acho algo que eu gostaria, principalmente estudando política, que é a parte que mais me interessa, inicialmente eu pensei em fazer uma espécie de definições da política que aconteciam ali, né? Mas eu achei interessante um comentário na banca de qualificação do Oscar Saez, que ele falou assim, olha, é um material que existe, que é conhecido, mas que ninguém nunca o estudou como corpus. A gente nunca comparou, nunca compreendemos. Eu adoraria ver essas qualificações sobre o que é política, etc., mas uma comparação, uma descrição densa dessas cartas seria muito interessante. Uma forma que eu encontrei é percebendo que eu consegui encontrar ali uma espécie de tipologia dessas cartas, que é o que eu estou chamando de finalidade dessa comunicação política. Assim. Então, essa tipologia você tem dos manifestos, então são cartas que, apesar de ter uma série de pedidos ali de políticas públicas, esses pedidos vêm justificados, com base em cosmovisão, com base em religião. Então, eles têm todo, por exemplo, os Munduruku, quando vão fazer autodemarcação. Então, por um lado, quando eu estava... Por que eu citei esse preâmbulo todo sobre política? Eu ficava focado em, poxa, o que significa autodemarcação? Eles estão pedindo políticas públicas de território, de demarcação de território. Só que, por outro lado, quando você analisar a justificativa deles, é porque o Tamanduá, há mais de muitos anos, ocupava determinada serra. Então, tem uma cosmovisão ali. Então, é um manifesto que eles fazem, de ideias, de concepções. Você tem relatos, é impressionante a quantidade só de relatórios. Fizemos uma visita em tal aldeia, encontramos a situação das mulheres, assim, principalmente no Conselho Indígena de Roraima. Eles usam muito isso, né? Então é uma outra finalidade, fazer um relatório interno. Olha, vão para as ruas se manifestar, ocupem BRs, escrevam cartas, porque nós fomos aqui e percebemos violência sexual contra crianças, percebemos um processo de invasão de território muito grande. Então é uma outra finalidade, fazer um relatório interno. Tem a manifestação, tem um registro. Isso para mim foi o que mais... Tem uma carta do Maciel, ainda em 70 isso, na década de 70. Maciel? Não, o Maciel, um Galibi. Ele é eu só lembro o Maciel, não estou lembrando o outro nome. Eu acho que é Marcos Maciel, enfim. Ele é um tuxá, o Galibi. E eu achei, foi o que me cativou logo, assim, sobre a ideia da finalidade quanto registro, porque ele colocava muito claramente, assim, olha, eu passei a minha vida inteira conversando com vocês. Eu passei a minha vida inteira relatando o que as nossas mulheres sofrem, o que as crianças sofrem. Hoje eu só mando passar minhas palavras na máquina, porque é só assim que eu consigo dialogar. Então eu percebi duas finalidades ali. Uma do registro interno, que é que tanto é que os movimentos que entregam cartas utilizam muito isso. Você escreve 2 cartas, são uma cópia da carta, né? Uma você entrega, a outra você pede para a pessoa assinar. E você tem a prova que você entregou. Isso parece muito recorrente, né? Muito. Inclusive para apresentar na volta à aldeia. Exato.
Estive lá e assim aconteceu. Foi o que eu percebi, assim, são três formas de registro, assim. O registro interno, então principalmente nesse período, mas hoje em dia também, você viaja e você dá uma espécie de feedback, de accountability para a aldeia. E aí você fala, olha, tá aqui a prova que eu estive. Um outro que eu acho, assim, vocês aqui, quem quiser estudar carta, que não tem pouquíssimo estudo, só tem 5 pesquisadores, acho que hoje, das cartas contemporâneas, né? São os arquivos pessoais desses tuxalas, porque a quantidade de cartas que eles vão construindo como um registro interno, porque você tem... São 3 registros. O primeiro é para dar o que eu tenho percebido, né, nessa tipologia. É claro, sempre justificando, metodologicamente eu estou limitando a experiência e tal. Mas para a tese é o que eu tenho encontrado, assim. Você tem um registro interno que ele entrega para o povo, olha, eu fiz, eu me reuni. Você tem um registro externo, porque na segunda reunião, os pataxó mesmo viviam enchendo meu saco com isso. Toda vez que tinha uma reunião no MEC, olha aqui, ó, tá aqui o assinado, a gente já te entregou, você não vai falar sobre isso de novo, a gente quer saber qual foi a resposta sobre isso. Então é um registro para o externo, e você tem uma espécie de registro geracional, que você tem uma liderança, um cacique, um tuxal, que vai guardando uma espécie de arquivo, e quando ele vai passar a sua liderança, ou ele vai passar de alguma forma para um outro líder, é uma espécie de memória do povo, sobre como ele luta, sobre quais são as demandas, sobre o que eles estão escrevendo. E uma ideia, uma quarta aí que eu ainda estou desenvolvendo, que é a ideia do registro para criar essa presença. Porque quando você... É impressionante, assim, você tem nessas cartas uma outra historiografia do Brasil. São intérpretes mesmo, assim, do país. Você tem as cartas do... Você pode pegar algo mais explícito, como foram os anos 2000. De 98 a 2001, você tem quase 22 manifestos sobre outros 500. A terra que nos foi invadida e não conquistada. E as cartas são um diálogo muito... Vocês não conhecem o Brasil, vocês não nos conhecem, vocês acham que conhecem esse país, mas não conhecem. E é um elemento, aí eu já estou viajando na filosofia, que é um elemento muito próximo dessa escola alemã do Walter Benjamin, de história, que é a ideia, né, de só mudando o passado que você constrói o futuro. Então eles fazem uma espécie de retomada da história, assim, passada e presente, de reinterpretar, de recolocar. Isso a gente achou tanto objetivo, tem alguns estudos interessantíssimos do século XIX, dos índios ranqueles, que eram povos, são povos ali do Chile, principalmente Argentina e Chile e Uruguai. E os historiadores da época, quando começam a nascer as repúblicas, Argentina e tal, os historiadores não utilizavam as cartas indígenas, porque eles achavam um absurdo as autoridades nacionais tratarem os índios com tamanha igualdade, assim. Então é nas cartas indígenas que eles estão reinterpretando a historiografia nacional, por exemplo. Desculpa. Primeiro, assim, essa que você está falando dos conselhos indígenas, das reuniões do registro, essa diferenciação do que seria um relatório, uma ata, e o que seria uma carta, seria uma pergunta. E a outra pergunta é se vocês também já têm um trabalho do uso dessas cartas como referências bibliográficas em trabalhos acadêmicos. Eu quero pegar um pouco a carona, que são muitas questões, e eu vou dar um bom exemplo, não vou fazer todas as minhas questões. Vamos lá. Estou lembrando aqui da relação sucinta do Martin de Nantes. É um relatório, é uma relação, que ele diz que é sucinta, não é? E que é muito interessante, que ali, né, eu acho que é uma marca daquele período, né, ele está dialogando com os presidentes de província, está dialogando com os governadores. E muitas vezes, quando não há resposta, determina que o índio vá até Salvador, na Bahia, para buscar um caso em que o sujeito ficou uma semana esperando a resposta do governador por conta daqueles problemas com o Dias Dávila, né, a revolta do Salitre, etc. e tal.
e não obtém resposta. O que eu estou querendo chamar a atenção é que isso foi muito, esse gênero, as cartas, ele devia ter aquelas cartas todas que ele mandava dirigindo ao governador, não é? Já instala uma prática que os índios compartilhavam. Sim. Eu fiquei muito surpresa com a documentação dos Cariri-Sapujá, quando o Baitinga, o grande, enfim, líder de toda, não dizendo da revolta, porque foram várias rebeliões, várias revoltas, né? Mas um líder mesmo, uma pessoa moral, que tem consciência que é uma pessoa moral, no sentido luciano, eu estou representando o meu povo, o meu grupo, né? Não sou eu o indivíduo, ele tem uma clareza disso extraordinária. Né? Ele escreve 3 bilhetes, que eu chamo cartas-bilhetes, porque são curtinhos, mas são extraordinários, e que eu fiz questão de transcrever literalmente, até por força dessa ausência, não é? De correspondência, de manifestação indígena, que eu acho que tem muito mais do que a gente julgava, e o seu trabalho vai comprovar isso, e que é muito interessante. Mas, além disso, em plena guerra civil, em plena, outras pessoas, até um proprietário, escreve também. Escreve. Claudicantemente, não importa, mas escreve. Baitinga vai dizer em algum momento que não escreve, que ele não domina a escrita. Eu desconfio que ele dominava precariamente, mas dentro do processo crime, ele disse que não sabia escrever. Mas há um estilo ali, não é, para um intérprete cuidadoso que denuncia que ele sabia, mas não tinha interesse que o colonizador soubesse. Uma outra coisa da presença. Me lembra uma carta de Os Pataxó, para mim, é importantíssima. A carta de Honório Borges, em 1949. Honório Borges era o cacique da aldeia Barra Velha dos Pataxó, que em 51 queria ser invadida, queimada, aquele evento terrível, né? Evento crítico, como diz a Vina Dácia. Ele vai para o Rio de Janeiro, ele nunca vai sozinho, eles nunca vão sozinhos, né? Levam pessoas jovens ou companheiros, para que seja um aprendizado coletivo. E chegando no Rio, ele é levado, provavelmente por algum funcionário do SPI, era SPI, para Niterói. Eu acredito que sendo que aqueles funcionários eram muito ligados ao PCB, ao Partido Comunista. E lá ele escreve uma carta que, sem dúvida nenhuma, ele não escreve, acho que nós não sabia escrever, né? Mas ele dita, digamos assim. Ele oraliza a carta que alguém escreve para ele. Ele diz o seguinte, eu não lembro a carta toda, mas isso eu nunca me esqueci, que é uma coisa que me comoveu muito. Ele diz, né, quem é o destinatário deve ser Rondon ou algum notário lá. E ele diz, pede providências, porque o pessoal da Índia quer tomar as nossas terras. Isso em 1949. Portanto, antes da invasão, daquela história toda. Ele já estava percebendo que a situação era crítica, que, inclusive, tinha havido tratativas por conta do Parque de Monte Pascoal, né? Que tinha sido criado anteriormente, depois de ativada aquela história toda. Ao meu ver, isso é muito interessante. Por quê? Porque eu aprendi com os Pataxó, né? E eles me diziam, né, sobre o fogo de 51. Eles percebiam que foi um evento dramático, mas um evento dramático naquele duplo sentido da Vina Dácia. É negativo, mas, ao mesmo tempo, eles emergem como uma comunidade moral. E os Pataxó, usam um termo que se aproxima muito, digamos, da percepção do antropólogo, da antropóloga, do caso, da Vina Dácia. Eles dizem que ali eles saíram no conhecimento, ou seja, eles se deram a conhecer, que eu acho que é algo similar. Eu já estou me estendendo demais, deixa eu controlar minha voracidade verbal, né? Ele já sugere alguma coisa ali que está já há algum tempo eu estou ruminando, né, sobre, no fogo de 51, a ida de 3 indígenas Pataxó para uma aldeia Machacali. Lembra que eu estava invocada com isso nessa viagem recente aos Pataxó. Eu tenho uma ideia, né,
a imprensa, na época, interpretou como eles estão mandando Mochacali pedido de reforço. Não acredito nisso. Eu acho que ali tem uma história de que, em algum momento, os Pataxó introduziram um ritual chamado papagaio. Eu tenho, é uma coisa que eu não tenho evidência, que talvez nunca vá ter, mas que eu desconfio. E temendo que iam todos ser eliminados por aquela história, aquele choque, suposto choque de duas polícias, o Honório Borges se tem encaminhado 3 pessoas, enfim, parece meio louco, né? Com o ritual, né? Como se eles... O ritual é uma coisa muito abstrata, essa coisa que se concretiza na atuação, né? Mas que eles tenham ali, sair, enfim, compartilhando com o Machacali, através do ritual, para nunca esquecerem-nos se eles desaparecessem. Pode ser uma ideia, quer dizer, uma interpretação que eu mesmo me assusto, porque não tenho evidências, mas que eu acho muito plausível, e cuja, enfim, a professora Rosângela Tumi, que eu acho que ela da UFSB, nós estivemos numa banca de um jovem, que estou terminando, de Goiás, né, em que essa coisa foi levantada. Eu próprio acho que suscitei essa questão. Então, eu perguntei para ela, você tem uma ideia de quando essa coisa aconteceu? Ela me deu uma data, que eu devo ter no meu, né? Mas que, de certo modo, correspondia a essa época de 1949. Ou seja, eles estavam preocupados, eles têm muito essa preocupação. Sair no conhecimento e registrar a presença. E aí era mais dramática ainda, registrar que eles existiram. Porque eles estavam supondo que seria o seu iminente desaparecimento. Eles são eliminados. Que horror, né? E eu desconfio, agora você ainda mais dura com o Estado brasileiro, eu desconfio que houvesse ali uma tentativa de eliminação dos Pataxó para liberar o espaço para a emergência do Parque do Monte Pascoal. E eu vou colocar neste livro que, enfim, a base do relatório que eu estou fazendo. Isso me parece uma coisa dramática, porque você vê que as coisas se relacionam, se encaixam de um modo dramático. Então, essa expressão Pataxó, sair do conhecimento, é uma carta. É algo dramático que prova que você existiu, que você está falando que, e aí a linguística, né, dentro do nosso socorro, que você está agindo. Ao escrever, você não está só, você está agindo. E é isso que a gente vê nesses vários eventos de rebelião entre os Cariri e apoiados. Isso, enfim, eu acho que sua tese pode ser um momento importantíssimo nessas questões todas que a gente está ventilando aqui. Tem uma série de questões, mas eu vou me eximir de apresentar, para não roubar o lugar das outras pessoas. Acho que foi Felipe, Silvinha e Patrícia. Então, Rafael, eu venho de outro campo, né? Agora, nos últimos 2 anos, que eu tenho me aproximado mais dos povos indígenas. Ele está se formando em prova. Mas mergulhei de cabeça, então me dediquei bastante. Mas eu venho de um campo que são os estudos de gênero. E para nós, nos estudos de gênero, uma questão central é da subjetividade. Eu acho que gostei muito de escutar todo o teu esforço. Está gostando ainda, Estou gostando ainda da tua pesquisa, né? Animado para ir assistir a sua defesa e ler a tua tese. Mas, do ponto de vista do campo de estudos de gênero, então, assim, como estrangeiro, né, aqui no INEB, nesse aspecto, eu queria entender um pouco mais de como o trabalho com essas cartas afetou a tua subjetividade como pesquisador indígena, porque a gente sabe que vocês são muito poucos que chegam, né, no nível que tu chegou. E que o peso nas tuas costas, eu imagino que não deve ser pequeno, não sei. Até então, emocional, né? Emocional, então. Eu gostaria de saber um pouquinho, como homem pesquisador indígena, como que esse trabalho afetou um pouco a tua existência. Vai logo fazer o... Silvinha, Patrícia. Só para completar o que a professora está falando, né? De que a escrita geralmente chega para a gente como uma demanda do tempo presente, né? Todas essas cartas, no caso, né? Surgem de demandas do agora.
mas que também tem outra função, que é essa que a professora está falando, de ficar para depois, né? Para o futuro, muito mais talvez para o futuro, que para o agora, né? Que é bem mais interessante. Então, eu achei assim fantástico. Quando ouvi falar desse universo das cartas indígenas, eu fiquei muito entusiasmada e feliz pela coincidência que hoje encontro o Felipe e olho para ele e aí daqui a pouco ele fala assim, você quer vir? E aí estou aqui, né? Então, vou me apresentar rapidamente. Eu sou psicóloga, sou da área de psicologia escolar, mas eu fiz muito trabalho na época de graduação, mestrado, doutorado, com história da psicologia. E uma das fontes que a gente trabalha na história da psicologia é a história dos saberes psicológicos, e a gente vai para os documentos históricos que estão ali na época da colônia, né? E aqui no Brasil tem uma pesquisadora, que é a Marina Massimi, que trabalhou muito com as cartas dos jesuítas. E aí tem uma fala dela que ela falou assim, faltavam documentos escritos a respeito dos povos indígenas, dos povos africanos, né? E por isso a gente faz uma história mais voltada a essa leitura das cartas jesuítas, né? E aí é a pesquisadora Marina Massimi, em História Massimi. Ela é pesquisadora da USP e agora está no Instituto de Altos Estudos, aquele lá da USP. Aquele lá. Ela tem um livro sobre essa... Sim, com as cartas. E aí, quando eu soube do seu trabalho, eu falei, gente, que coisa maravilhosa, esse é um universo maravilhoso, que bom que tem esse registro, você está fazendo um trabalho fantástico, que vai dar, assim, fonte, que já está dando, né, elementos para a gente reconstruir a história, né, a partir da voz dos povos indígenas, né? Então, assim, parabenizo demais. E aí a minha curiosidade, né, se você, nesse universo, percebeu alguma coisa nessa direção dos saberes psicológicos, de questões psicológicas, né? E já estou querendo colaborar aí nas pesquisas. Maravilha. Com as cartas. A gente aprovou agora, eu tenho uma colaboração com o PET, mas mais no sentido de um acompanhamento psicológico, mas também estou entrando para pesquisa e a gente aprovou agora um PIBIC no edital Milton Santos para trabalhar com documentos, né? E aí a gente está pensando em trabalhar também com as cartas indígenas, então ótimo. Só agradeço. Vamos conversar. As cartas são coletivas e o trabalho sobre elas mais coletivos também. A gente tem feito isso porque, ainda bem, né, a gente tem encontrado muita coisa, assim, porque você tinha uma relação, até a década de 60, você não tinha uma história das invasões nas Américas, na América, com relatos indígenas, assim. Foram a partir de 1960 que começam as primeiras cartas, os primeiros documentos. E no Brasil também, tanto é que, aí eu vou emendar a última com a primeira, eu fiz a revisão de literatura, assim. Eu deixei de fora Estados Unidos, Canadá e Austrália, que já tem uma base maior de pesquisa, mas também porque uma das coisas que eu estou, pelo menos na tese, é deixar muito claro para replicar, assim. Então, olha, eu não vou te dar um material que eu tive que pagar, que é ótimo, que eu posso depois usar e publicar, mas, infelizmente, a maior parte desses artigos são pagos, assim. E eles têm boas linhas já de pesquisa, mais substanciais sobre cartas, petições, indígenas. Então, eu utilizei muitas bases gratuitas de acesso público, que são as nossas na América Latina, na América Central e na América do Sul. E, na revisão, a gente percebeu que é um campo que está começando, assim, que é uma quantidade enorme de material que estão descobrindo e que tem, sim, um potencial, porque uma das coisas que, infelizmente, principalmente na Bahia, a gente é acusado, no campo da história, a Rosa sabe bem disso, em relação ao Sudeste, de nós pegarmos a demanda do presente e colocarmos no passado. Como se estudar cartas de mulheres e indígenas e negros fosse uma questão que não fosse daquele tempo. E sim, nós, né, fazemos isso. E o que a gente tem observado é o contrário. É o fato da gente ficar muito preso a uma concepção do que foi a história, a gente não enveredar por outros documentos, por outras interpretações. É muito famoso, às vezes questiona,
questionável anacronismo. Exato. Dos historiadores. Então a gente tem percebido isso, ficou claro no debate do bicentenário da independência, né? Como pesquisadores baianos foram, olha, existiram outras propostas de independência, existiu participação enorme das mulheres no Nordeste, então não é uma demanda do presente para o passado, né? Eu acho que o presente tem permitido essa flexibilização, mas ele também é o que ingessa. Então a gente, na revisão de literatura, a gente teve que fazer muita... decantar o material, porque, primeiro, você encontra 14 mil, 15 mil resultados. Mas desses 14 mil, eu cheguei a 56. Porque são 14 mil que são cartas jesuítas, cartas, a polissemia da carta, né? Carta como Constituição, carta como as anuas jesuíticas. Então você tem muito material que não necessariamente o objetivo era cartas de autoria de povos indígenas, de indivíduos indígenas. Então vamos manter isso aqui. Aí foi derivando, chegamos a 56 estudos nas Américas. O Brasil é o que mais tem contemporâneo. Então, o Brasil é o que mais estuda as cartas produzidas no século XX e XXI. Acho que eram 16 artigos, mais ou menos. E os outros países, Peru, Colômbia, Argentina, são os países que mais estudam cartas de períodos anteriores, assim. Primeiro porque eles têm encontrado muito material, então você tem histórias fascinantes de mulheres maias, em 1545 já escreviam na língua turra, né, que era a língua maia do período. Você tem as missões guaraníticas com bastante material, do que Rosa falou, era uma quantidade de estratégias assim, interessantíssimas. Tinha um jesuíta que ele define aquele momento como correios voantes, porque a União Ibérica começa a avançar, Portugal e Espanha se unem contra os guaranis, eles começam a perceber isso e eles começam a perceber o poder da carta. Então eles começam a roubar padres, quando eles vinham com alguma carta de estratagema sobre como ocupar o território. Então a espada aqui é importante. Eles monitoravam até o que seria o correio mesmo, assim, para roubar cartas. Ou então eles liam e percebiam que a carta não era nada, deixa ele ir, tá tranquilo aqui. Eles começaram a codificar, usar, enfim. A carta tem um material interessantíssimo. E com esse exemplo que eu dei, ela não é só uma transposição do presente para o passado, do tipo, vamos escutar mulheres indígenas, porque naturalmente vai se ter uma outra perspectiva. Não, é pesquisa séria, forte, e aí você vai perceber, como eu citei, dos índios ranqueles. Eles tinham uma relação, pelas cartas, diplomática. Eram autoridades conversando com autoridades. E tem um historiador que escreve isso dizendo: eu não utilizei esse material porque era um absurdo a gente tratar um bando de selvagem como se eles fossem algum tipo de autoridade. Então a gente está percebendo que não é uma transposição, é uma outra realidade que se abre ali. E até os usos descoloniais são muito importantes, assim, porque nossa, esqueci o nome do autor, tem um crítico literário indígena da Guatemala, e ele escreve sobre isso. A gente conhece muito pouco da escrita indígena antes das invasões. O que a gente naturalizou é que são povos orais que nunca escreveram e não tiveram. E uma outra coisa que a gente naturalizou, que eu fui percebendo com a revisão de literatura, é que a gente acabava colocando a escrita como um elemento externo. Só que se você observa, eu vim da área de ciência política, então eu fico o tempo todo assim, qual é e fui formado muito bem na casa aqui, qual é objetivamente o critério que você está utilizando para conceituar. Então o tempo todo se colocava assim, mas era uma elite dos índios que escreviam, eram poucos índios que escreviam. Mas se eu for olhar para quem escrevia em Portugal, eu posso usar os mesmos critérios. Não eram países com 90% da população, era uma pequena elite que inclusive controlava a escrita. Então, utilizando esse mesmo critério, falar de um elemento externo, não se diz mais sobre isso. Nesse período colonial já. Os poucos índios, ou a elite, ou seja lá as qualificações que se usam, já se apropriaram daquilo com tamanha espontaneidade, que é muito difícil hoje, na pesquisa histórica, a gente defender que não houve escrita, que não tem material. Tem muito, assim, né? Agora é a gente ir lá e pesquisar e encarar isso. E o que a Rosa falou o registro, a diferença do registro para cá. Eu usei muito essa definição, assim, são 4 elementos, né? Você tem a relação entre um eu e um você, então você tem 3 elementos. Uma ideologia muito forte, tem que ter um chamado para conversa. Você tem um lapso temporal mínimo,
Então, você tem uma expectativa, né, de que, olha, eu vou escrever agora. Você tem uma expectativa, perdão, uma distância. Eu estou escrevendo para algo que está separado de mim no tempo e no espaço. E o terceiro elemento é que você tem uma expectativa de resposta, uma ética da carta. Não necessariamente ela vai ser respondida, mas você escreve esperando, mesmo sabendo que não vai ter resposta. Então, esses 3 elementos, que é um pouco do... Eu estou colando aí, né, um pouco da Stanley com o que a Suzane coloca, e aí eu faço as definições. Então, quando é um relato seco, que tem até um dos elementos, eu não considerei carta. Mas quando ele chama para uma conversa, ele relata, objetivando que alguém leia, aí esse relato eu considero como carta. Assim como documentos. Então, tem documentos de finais de eventos que eram tão burocráticos que eu não utilizei, que eram documentos assim, existe a lei, existe a tal. Só que a autoria desses... É claro que eu estou falando só dos padrões, eu não estou falando das diferenças aqui. Tem muita diferença, mas a autoria tinha um padrão de misturar esses elementos. Então você tinha um preâmbulo, um começo, que falava sobre a história do povo, que falava, olha, estamos aqui para conversar e tal, e depois vinham, quase um ofício, Lei 11.000, o projeto de lei 452, vinham fazendo e tal, e voltava no final. Estamos aqui, relatamos tudo, agora é com vocês, nos respeitos. Então, esses elementos misturados é o que fez a gente considerar, não, isso aqui é uma carta, isso aqui não é. Porque a quantidade de material os índios escrevem de um jeito, de uma forma apropriada, impressionante, assim. Se você for pegar redes sociais hoje, sem contar, aí já é um outro estudo que a Suzane faz, eu nem me meto nisso, que aí para mim já é confusão demais, são as derivações de carta. Carta instalação, carta imagem, carta vídeo, que tem hoje de artistas indígenas gravando vídeos e escrevendo. Então, é um uso da carta, assim, muito derivado. Eu fiquei só com o restrito, o documento, escrito e tal. Mas tem uma quantidade de imagens, os artistas indígenas agora estão fazendo intervenções com cartas enormes, assim, cartas provisórias, cartas fixas, enfim, tem uma quantidade boa, assim. E eu percebi muito forte isso, assim, Rosa, essas estratégias da presença, assim, de variadas formas. A presença para o outro, a presença para essa comunidade heterogênea, meio sem definição, assim, Brasil, sociedade brasileira, estamos aqui retomando, recriando e refazendo. E esse uso estratégico muito forte, assim, você já encontra na década de 70 as menções a suicídios coletivos. Isso porque a gente não tem material antes da década de 70 para talvez já ter uma retórica. É claro que ela não é tão forte, tão explícita quanto a dos Kaiowá, que em 2012 não é a primeira carta, a gente encontra uma carta de 2007, eles já relatando a questão do suicídio coletivo, e você encontra em 73 já a gente dizendo, não, a gente não aguenta mais, é muita invasão, é estupro, é mercúrio, é contaminação, desse jeito a gente prefere enfrentar mesmo a bala do que continuar nessa situação que a gente está. Então isso é muito interessante, né? Essa análise de conjuntura momentânea ali que eles têm é impressionante. E nas cartas eles deixam isso muito claro, assim, esses usos das cartas para dizer, olha, ou vocês tomam uma decisão, ou a gente vai estar... Tem cartas assim que já são, ó, cansamos, depois vai morrer um branco aí, vocês vão dizer que é culpa nossa, mas a gente já está aqui escrevendo. Então, esse diálogo envolve muito uma análise de conjuntura interessante ali sobre o seu próprio futuro. São cartas que misturam temporalidades, esse é um outro padrão, assim, muito forte, assim, passado, presente e futuro ali, muito... Ó, eu estou aqui retomando o passado, descrevendo o meu momento, porque sem isso não vai ter futuro. Então, é uma análise desses autores, dessas autoras, sobre a conjuntura que eles estão vivendo, sobre a conjuntura nacional, sobre as pessoas que têm algum poder de intervenção, muito interessante, assim. Então, as cartas são muito estratégicas, né? E elas encontram, você perguntou também sobre como é que tem sido esse uso delas, né, na bibliografia. Então, tem crescido bastante. O Brasil já tem bastante, começou essas pesquisas. Você tem um grupo muito fascinante que eu conheci, que são o grupo dos estudos das organizações, não como organização formal, mas
das movimentações indígenas durante a ditadura. Então, eles estão utilizando muito material de cartas e bilhetes que eram trocados ali pessoalmente. E alguns estudos, o que a gente percebeu são estudos de alcance mais denso, assim. Então, tem o estudo da Maria Lembrante sobre a Carta Guarani Kaiowá. Tem uma pesquisadora que estudou as demarcações na Amazônia com 17 cartas públicas. Então, ela estuda a demarcação a partir das cartas. Tem um pesquisador que estudou a autodemarcação, as lógicas, a diferença entre a lógica munduruku, de terra, e a lógica burocrática estatal, com as cartas de autodemarcação. Então, tem uma pesquisadora que estudou as cartas das mulheres indígenas. Quem mais está estudando isso comparativamente é a Suzane. Assim. Ela já tem uns 5, 6 artigos, e aí ela compara mais. Então, ela pega o material das mulheres indígenas, ela pega tanto períodos, cartas do 2000 a 2010, e esmiuça ali o que está se falando sobre aquilo. Ela pega concepções, cartas para não morrer, ou cartas sobre morte e vida indígena, e ela meio que, dos últimos 15 anos, como se fala sobre isso e tal. Eu publiquei uns 2, 3 artigos sobre períodos, cartas no governo Bolsonaro, e como eles avaliam a política indigenista a partir dessas contribuições. Mas a grande questão com a carta, alguém perguntou aqui sobre a carta como documento histórico, a gente, na sociologia, eu percebi muita dificuldade de utilizar cartas, porque é um elemento muito subjetivo, você não pode acreditar piamente no que o autor fala e tal. Mas é a própria sociologia histórica que também, olha, você contextualiza. Então, por que a tese mesmo está me deixando com um prazer muito grande? Assim? Porque é muita leitura. Então, eu pego as Casas da Ditadura, eu vou ler o Rubens Valente, eu vou ler os correspondentes do período, eu vou ler as etnografias, porque você não pega realmente. Como qualquer outro documento, como qualquer outra entrevista, você coteja ele, né, com outros elementos. Só que há um receio muito grande do uso da carta. E me impressionou na revisão de literatura o pouco uso das ciências sociais. Assim, a história usa muito, linguística, literatura, antropologia é exceção, com 3, 4 textos, sociologia, ciência política, economia política, sem análise. Assim. E eu fui percebendo isso, o receio do documento pessoal, o receio da carta como algo a se sistematizar. Só que aí é uma coisa boa que eu adoro na antropologia, né? Olha, você pode até dizer que isso não vale, mas se os seus atores e suas atrizes estão usando com regularidade, tem alguma coisa aí. Você tem que olhar para isso, né? Não tem como não olhar. E isso mexeu muito, a pergunta de Felipe sobre a subjetividade. Eu brinco que a autoria é esquizofrênica, é a minha também, porque eu comecei, eu lembrei bastante que quando eu era pequeno, como minha mãe era funcionária da FUNAI, a única máquina, mais jovens aqui acho que nem sabem disso, que antigamente você tinha que digitar tudo numa máquina datilográfica, era a que ficava na FUNAI. Então, com 8 anos, eu já estava escrevendo cartas sobre uma realidade de ocupação de terras, de retomada, de educação e tal, porque eu era muito curioso, ficava ali, era uma coisa que muitas pessoas não sabiam manusear, então várias vezes eu ia para aldeias, a ocupação do Monte Pascoal, a gente sentava e escrevia a carta, e era um saco, líquido paper, enfim, outra época. E nisso eu escrevi depois muito no movimento indígena, aqui na Bahia, quando eu comecei a estudar essa primeira e segunda geração fantástica, que todo mundo foi muito atrelado ao movimento indígena, então a gente estudava e ia para as reuniões e estava ali, que continua, né? É algo que já é histórico, já na UFBA, apesar de a gente estar aqui há pouco tempo, mas você tem uma relação muito forte. Então eu era a pessoa que escrevia, eu passei a ser o burocrata que recebia, e hoje eu estou como pesquisador, assim. Então, às vezes eu estou analisando uma carta que eu escrevi, ou uma carta que eu recebi. Então, o tempo todo eu estou tentando frear, e o tempo todo eu também estou deixando aflorar, assim. É algo que volta e meia mexe comigo. E que não é fácil, assim. Tem hora que eu paro, que eu respiro, porque quando você vê o conteúdo, sei lá, você vê aquelas cartas de Yanomami sobre prostituição, com a relação com o garimpo, tem vontade de vomitar lendo aquele negócio ali. E você pode cotejar com toda a documentação, já está fartamente
demonstrado como aquilo tá, né? Tem cartas maravilhosas que você dá muita risada. Tem uma carta do Nailton Muniz dizendo: Lula, cuidado com esses militares, Lula. Militar, isso de 2002, quando o Lula assume, está ganhando, ele fala: olha, a gente conhece os militares há bom tempo, eles são ótimos, mas você demole esses militares, lá. Então são cartas divertidíssimas, assim, que você dá risada, que eles estão alegres. Pode entrar, e cartas muito duras também, cartas maravilhosas para mim, assim, que gosta de política. Nossa, as cartas dessa eleição são incríveis, assim. Primeira vez que o ATL declarou voto no candidato. As definições deles são muito claras. E eles têm um refinamento analítico enorme. Eles, olha, soberania é assim, assado. Autodeterminação, eles fazem análise do conceito. Olha. Então, é uma descrição muito densa, muito boa de você ver num documento pequeno, curto, que eles vão jogando ali. Então, como pesquisador, como indígena, estou tendo ainda muita dificuldade, assim, porque tem hora que você para e você fica, putz, isso aqui não dá, assim. São cartas com uma crueza da realidade muito, muito forte, assim. Por mais que eles filtrem, falando da cosmovisão e etc., as cartas sobre estupro, as cartas sobre criança, sobre fome, são duro. Você fica ali, nossa, que coisa difícil. E, ao mesmo tempo, as dificuldades de se responder essas cartas, de você dar uma resposta institucional, pública para isso. Mas tu acha que o fato de você ser um pesquisador indígena te dá um outro olhar na análise dessas cartas? Eu diria que, pela experiência que eu tive como indígena, sim. Eu acho que eu tenho algumas... primeiro pela história, assim, como eu já conheço muitos dos que estão escrevendo, já participei dos movimentos, isso é do experiencial, assim, né? E, ao mesmo tempo, elas também trazem limitações. Não vou dizer que é uma coisa assim que, olha, facilita, só um indígena aqui, a gente vai conseguir analisar. Tem coisas que realmente eu percebo, porque a gente treinou alguns bolsistas ao longo do tempo, a gente tem outros pesquisadores, então eles já entram com uma outra concepção. Então você percebe que o fato de você ter uma experiência ali te ajuda a você, olha, frear, não, eles não estão com esse ímpeto todo que você está achando. Ou então, não, aqui eles estão mais estratégicos. Porque tem gente que é isso, né? Tem gente que acha, eu vi interpretações muito, muito complicadas assim sobre a ditadura, por exemplo, entendeu? Sobre o começo do governo Collor. Eles, olha aqui os índios apoiando, aí você, não, mas quem sabe do contexto, quem tem experiência ali, tudo bem. E o contrário também. É um monte de limitações que eu tenho que ficar, aqui eu estou viajando, sabe? Os índios são os filósofos aqui redefinindo a teoria democrática. Eu falei, não, calma, só é uma carta, eles têm um objetivo ali. Às vezes eu fico querendo mais, assim, daquilo, extrapolando por um posicionamento étnico, político. Poxa, seria, né? Seria maravilhoso eles redefinir a democracia aqui. Não, calma, só. Obrigado. Né? Então, eu acho que influencia para os dois lados, assim, mas eu, ao mesmo tempo, o que eu percebo que a questão ética bate mais é a atenção a esses elementos, assim, que muitas vezes eles ficam... Quando a gente começou, Suzane começou, duas coisas assim fortes, né? Vamos dizer, o que essa subjetividade influencia? A persistência de achar que aquilo é um material válido. Quando a gente começou, Suzane, por um lado, uma pesquisadora que tem experiência, mas não tem identificação, ela ouviu horrores. Os índios não escrevem essas cartas, são os antropólogos. Toda reunião eles fazem, um antropólogo fica ali no cantinho, um advogado, um tutor do PET. É ele que escreve essa carta. Você vai analisar cartas que os antropólogos escrevem? Então era o que a gente escutava. Ou então, no meu campo, assim, carta, cadê? Sabe? Vai estudar política, vai estudar o Estado, vai estudar a burocracia, a autoria de indígena. Então, a persistência no tema foi muito disso, porque eu conheço aquele processo. Pô, isso é... Eu já vi fazer cartas, né?
Claro. Porque a gente percebeu isso como um fenômeno coletivo de edição. Você tem a assembleia, as pessoas discutem, você tem os primeiros editores que escrevem, volta, a gente tira esse texto daqui. Quantos embates eu tive no movimento estudantil? Rafael, tira isso daí. Bons, você não está falando dos estudantes das escolas particulares. E ruins, você só está focando na UFA, mas a UFA é a primeira, é a que tem que focar nisso. Enfim, esse contexto todo de participação coletiva existe. E é uma briga, por exemplo, eu sou um dos defensores da corrente de que o movimento indígena é feito por não indígenas. Mas é uma conceituação que alguns não cabem. Não acreditam nisso, por causa do processo político que a gente tem hoje, não, o movimento indígena, não é aquela coisa, a hora dos brancos saírem e tal, eu não, as cartas da década de 70, a gente só tem porque um bando de padre, de indigenista foram entregar, guardaram, então tem uma participação, então eu faço essa definição. Então eu acho que esse elemento de perdurar, de continuar acreditando naquilo, foi um dos elementos de uma ética, assim, que acho que talvez se eu não tivesse pertencimento, deixaria passar, assim. Então isso... Mas seria legal estudar também a revisão que esses... Sim, a edição. Isso é impressionante. Tem essa negociação que foi o original ou o oral. O Sainz colocou isso muito bem. Assim, a carta é um documento que a gente estuda muito ele, fechado. E aí ele mesmo brincou assim, olha que maravilhoso, a Carta dos Direitos Humanos, a gente vê o pau entre eles ali para chegar àquele final. Assim. Seria algo, mas a tese me pegou no meio da pandemia. Fazendo etnografia ali, eu fiquei... E mesmo participando de, sei lá, eu posso te dizer tranquilamente, as 150 cartas dessa aqui eu participei em algum momento. Ou da assembleia, ou da escrita, ou da revisão, ou da edição. Mas eu não queria trazer uma perspectiva muito pessoal de alguém do Nordeste, da Bahia, e honestamente eu não sei como os Mundurucus se reuniram para fazer a autodemarcação deles, como foi com os Kaiowá, que é uma outra dinâmica. Eu fui nos Kaiowá mesmo e me impressionou. Aqui a gente tinha uma briga, meter o dedo na cara do outro, ameaçar, era uma coisa muito forte. Entre os Kaiowá, quem eleva a voz está sendo desrespeitoso e não pode participar. Então eu fiquei, poxa, eu não vou falar da construção de 100, 150 cartas, sendo que eu estou me propondo a analisar o arquivo como um todo. Assim. Mas que é uma pesquisa maravilhosa. Parte do grupo de SUSE está tentando ir nas reuniões, principalmente as cartas coletivas, para ver esse circuito ali. Né? Porque é impressionante você ver como esse material é escrito. Porque tem o revisor, tem o escritor, aí tem o segundo. Quantas vezes isso já aconteceu comigo, por exemplo? A Assembleia participou, tá tudo bonito, eu estou indo na reunião e eu estou com um pendrive. Ah, mas a reunião também vai contar com o ministro das Relações Exteriores. Mesmo com a carta da Assembleia, vamos aproveitar e bota aqui um parágrafo, porque o ministro está aqui agora. A gente botava o pendrive ali na hora, fazia, se reunia com o grupo, que já é o representante dos representantes, para adicionar. Então esse circuito da carta é interessantíssimo como ela chega, né? Eu, por exemplo, dei uma frase. A gente mudou parágrafo. Eu dei uma frase que tinha uma frase, assim, uma carta para Lula, Sim. que dizia assim, nós chamamos Lula. Aí eu mudei, encontramos contigo, sabe? Nós te amamos. Eu falei, não, vou dar uma revisão. Mas eu já estou arrependido. Não, que isso. Mas eu diria... Um aval aí de coisa, aceitaram, né? Deu tudo certo. E o termo limite da pesquisa? Década de 70. Por quê? Porque onde começa a surgir as cartas? As cartas públicas. Então foi um cuidado que a gente teve. A carta da Andila, 73. A dos Galibi e da Andila em 75, são as primeiras. Porque a Andila é uma caingangue, professora, alfabetizadora da FUNAI, que escreve sobre a invasão das terras caingangue. Será que tem relação com a presença do Cine? Na década de 70? Muito forte, muito forte. Muito. A dos Galibi, dos Tuxaua, eles têm ali... Todas têm assim. Inclusive, eles têm o PS das cartas também, que é maravilhoso você estudar. Porque a carta vem toda ali e quase não fala. Aí no PS tem assim, olha, o bispo fulano é quem entregou essa carta para ciclano, beltrano e fez a luta. Essa da Andila, ela demonstra uma coisa, até interessante você falou de que saber se a pessoa escreve ou não, né, a carta. É um domínio do circuito da carta que ela tinha, porque ela escreve por gás,
não tem resposta, aí ela escreve para um jornal, Folha da Manhã, de Porto Alegre, para o jornal publicar a carta dela para o Gás. Então, são 2 cartas que a gente tem, ela para o jornal. Então, ela não só tinha, isso em 75, né? Uma destreza de como escrever a carta, que todos os elementos formais estão ali, como ela tinha também uma noção do circuito. Eu mandei uma carta, não foi respondida, eu vou mandar para o jornal vai tomar. A carta é pública, é por um presidente. A mesma carta, a mesma. Ela pede. E o circuito interno também, que a gente percebe, das cartas. Aí, em 78, o pessoal reunido em Goiás, numa das assembleias do Cine, ele olha a carta da Andila, lá de 75, pro Gás, e você não respondeu até hoje. A carta está no jornal e tal. Eles fazem reminiscências. Década de 2000 a 2020 tem muita troca interna. Nós estamos aqui, Munduruku, apoiando os Guarani Kaiowá. Os Pataxó escreve. Nós estamos apoiando a ocupação da BR-08, que os Caiapó fizeram desde a ditadura, então agora de novo, Fazenda, a famosa Transamazônica. Então, estou convidando para todo mundo que quer estudar carta, porque tem muita coisa para se estudar e pesquisar. Para quem não sabe, né, a Anaí acabou de fazer uma parceria, né, com a Armazém Memória, os parceiros Elite, e eles, no Armazém Memória, estão reunindo, né, digitalizando, na verdade, todo o arquivo, né, o acervo das instituições e organizações que quer fazer a parceria, né, com eles. Então, vocês podem encontrar, né, ainda muitas coisas. Aí a gente enviou, né, todo o acervo da Anaí, tem já uma parte que foi digitalizada, então digitalizando a outra, e depois ele vai fazer um mutirão para poder classificar, né, de uma forma, né, que seja mais acessível, né, para todo mundo. E isso já fizeram com outras organizações, né? E aí é legal, né, o site que vocês montaram, tem essa parte das biografias, né, também, e quando não tem, a gente me fez lembrar do site do projeto, né, do João Pacheco, Os Brasil e Suas Memórias. E aí quando falta, alguém pode ter uma biografia que vocês ainda não têm, e vice-versa. Né? Então, como esses sites mais atuais estão se dialogando, né? Tem também, né, durante a pandemia, né, as memórias, né, da Covid, das pessoas, né, indígenas foi muito bonito aquele projeto. Acho que o Vagalume, se não me engano, e outros aí, tudo está dialogando e está fornecendo bastante informações. Aí, parabéns, né, pelo seu trabalho, da Suzane, e dos outros, para poder sistematizar tudo isso, porque tem uma parte disso. Né? Não, obrigado. A gente está encantado com isso, assim. Então, quanto mais pessoas querendo conversar e pesquisar, tem muito material ainda, né? Não, por favor. Você estava falando aí, eu estava já mexendo já achei que tem coisas importantes, porque até eu mesmo não sabia, né? Sobre o povo pataxó, né? Isso é muito interessante. Isso vai servir de exemplo para outras pessoas mesmo que não têm nem o próprio conhecimento do seu próprio território. E isso já vai ajudar, né? Até para a gente mesmo, né? Que está na formação acadêmica, já está... A gente viu muita gente boa, assim, tem um grupo de parentes colombianos que viram o site e estão conversando com a gente sobre como eles poderiam montar um acervo desses. O movimento dos estudantes também estão querendo pegar nesse circuito, porque você tem os estudos, assim, o Felipe Tuchá estudou, né, as cartas sobre genocídio, as cartas do ATL. Então, hoje você já tem uma quantidade que dá até para você propor essa classificação, assim. Você tem muitas cartas de estudantes, cartas da TL, cartas das mulheres indígenas, porque é impressionante. Eu não estou muito nisso, estou fazendo só uma inferência sobre por que essa escrita se mantém tão ativa e tão forte, assim, né? Esse porquê, para mim, está um pouco nas finalidades. Eu não estou dando respostas cabais, mas para mim esse diálogo, essa vontade do diálogo, a necessidade de registrar internamente, para fora também, essa vontade de manifestar pensamento. E é impressionante a carta ser ainda... Você não encontra isso em nenhum outro movimento hoje, social, da sociedade civil, que faça um uso tão amplo quanto o movimento indígena de correspondências. Assim. Me diga uma coisa, Rafael, faz um deslocamento para o material que está sendo tratado pelo Navarro. Sim. Né? Navarro veio aqui, o que ele tratou naquele seminário? Pronto. Ele fez o seguinte, o Navarro tem o método mais contemporâneo do Tupi, né? Ele criou isso. Para resolver o problema da tradução das cartas. Exato. Então ele tem, hoje a gente, na verdade, desde 1890 a gente tem conhecimento... Só lembrando que algumas das cartas, não sei se foram traduzidas sistematicamente, eu creio que não, mas é uma notícia, é um artigo do Barão de Stuttgart,
de uma revista do Ceará, há bem tempos atrás. Eu devo ter que ver isso no meu computador. O Antônio Paraupeba. Sim, ele é uma figura fundamental. Para os demais, inclusive o Camarão, acha, aliás, os holandeses. Exato. É muito interessante. Ele e o Felipe são impressionantes, duas figuras. O que a gente percebeu na conversa com os dois, com a Bartira, porque a Bartira Ferraz veio, a gente fez uma primeira mesa com o Navarro e a segunda mesa com a Bartira. O Navarro ele tem já esse dicionário, então, enfim, um dos maiores especialistas em tupi, e ele montou um dicionário, um método de tradução muito forte, porque em 1890 descobriu-se essas cartas. São 6 cartas, né? São 6 cartas. O Sampaio, em 1906, publicou a tradução de 2, que era uma tradução de um padre que pegou, acho que do tupi, escreveu para o holandês, enfim. Uma confusão fez essa tradução. E aí você tem conhecimento dessas 6 cartas, que ele traduziu uma primeira, e ele traduziu as outras 5, e vai ser publicado numa edição especial lá do Pará, de Belém. E ele disse que mostrou para a gente as cartas, falou sobre quais são as propostas. O material mais denso que a gente percebeu é a pesquisa da Bartira, só que não tem a mesma visibilidade e publicidade dele, porque a Bartira, ela trabalhou com 2 traduções, se eu não me engano, das 6 cartas, e ela descobriu nossa, eu esqueci o nome do indígena. Ela tem esse artigo com a Ruth Monserrat e a Beatriz Barroso. Muito bom. A Ruth Monserrat, eu esqueci o nome do artigo. Isso, do museu. Não, obrigado, gente. Gente, eu estou agradecendo. É porque o povo que gosta das cartas não para. Não dá vontade. Valeu. Não, obrigado mesmo, Felipe. Obrigado, foi um prazer. Tchau, Bartira Ferraz. Bartira Ferraz, ela tem hoje, esse artigo é mais recente, 2020, se eu não me engano, que ela descobre um terceiro escritor, que a maior parte das cartas se concentra, né, entre os 2 Diegos, o Felipe, que é no final o vencedor, que é uma das coisas raras do período colonial, ele se torna um nobre mesmo, de divisão de Seis Marias, porque ele ajuda, né, ele foi fundamental na vitória dos portugueses contra os holandeses. Essa outra figura que é o Antônio. O Antônio ele foi criança para a Holanda, então ele tinha aquele conhecimento inteiro sobre tudo, e quando eles perdem, ele fica lá e ele morre em Haia, tentando fazer com que a corte holandesa volte. Então ela tem uma pesquisa sobre as cartas, por exemplo, da esposa do Antônio, depois que o Antônio Paraupaba morre. Não, os potiguara saem do Brasil, porque ele reclamava muito ao longo da vida de como a corte o tratava, o Antônio Paraupaba. Nossos recursos são escassos, nós não temos condições. Os potiguaras saem do Brasil e trazem a esposa dele de volta. E tem uma troca de cartas. É isso. O Eduardo, que é um trabalho fenomenal, ele se concentrou na tradução daquelas 6 cartas. A Bartira fez o processo, ela fez o mapeamento da troca de cartas. Ela tem hipóteses incríveis, assim, do tipo, ela analisou as assinaturas, e aí a coisa da filologia que eu não vou muito, mas ela analisou o tipo de assinatura e os PS das cartas, né, os pós-escritos, demonstrando como eram escritores que já tinham domínio daquele circuito. Provavelmente não foram as primeiras e únicas cartas deles. É uma experiência cultural extraordinária. Sim, impressionante deles. Então ela tem uma pesquisa mais robusta sobre o contexto de produção de outras cartas. Ela publicou. Sim, mas qual é a revista? Eu não lembro. Acho que foi a revista de linguística aplicada, se eu não me engano. Mas eu te mando. Eles fizeram um mapeamento no século XVII e XVIII das cartas trocadas entre indígenas e quilombolas sobre o processo de ocupação e de mapas que eles fizeram do século XVII. De lá. Dali do Rio Grande, naquela região dos Potiguara, entre os Potiguara e os escravizados que estavam montando, eles fazem um mapeamento incrível para se organizarem. Tem os primeiros mapas assim daquela região que eles mesmos faziam, ou que outros fizeram, europeus, e uma troca de correspondência entre eles. Ela mostrou, deu para a gente de presente, eu trago aqui para vocês, que ainda não saiu oficialmente, vai ser publicado,
Então, eu diria que ela é a pesquisadora que tem mais robustez assim, com esse material. E a gente está aguardando do Navarro, porque ele usou uma metodologia que ele já usou. prevê quando é que vai sair no boletim do museu? Ele disse que acho que está para sair no começo do ano que vem, eu acho. 2023. Boas notícias. Lula presidente, Navarro republicano. Gente, obrigado. Desculpa aí se eu me alonguei, que eu nem